era muito curioso, né? Talvez as classes mais perseguidas tenham sido as classes realmente artísticas. O pessoal do teatro, o pessoal da música, o pessoal da literatura e os professores. Sim. Muitos professores foram aposentados compulsoriamente, né? O cara novo, lá com 30 anos, aposenta. Muita escuta dentro da sala de aula, tinha escuta dentro da sala de aula, né? Às vezes embaixo da mesa, às vezes em alguns lugares que você não percebia, mas se você procurasse, você achava. Muita gente dentro da sua sala de aula, que era X9, né? Que estava ali para ver como os alunos se comportavam, quem falava o quê, né? E era engraçado isso na escola de teatro. A escola de teatro na época, a Unirio na época, não existia ainda, né? Era a escola anterior à Unirio, que ficava aqui na Praia do Flamengo, 132. Era uma escola bem menor do que é hoje a Unirio. E o Instituto Villa-Lobos também estava lá. O Instituto Villa-Lobos era embaixo, no andar térreo, e a gente ocupava o segundo e o terceiro andar. Era uma casa de 3 andares. E era muito engraçado quando aparecia digamos assim, um espião dentro da turma como aluno. Ele caía meio de paraquedas e a gente identificava na hora, porque o cara não tinha o nosso jeito. Sim. Porque o cara, na hora de fazer a cena, ele era muito ruim, né? Ele queria ser amigo de todo mundo, ele queria sair para o show, ele queria se entrosar rapidamente. Então, era uma coisa meio canastrona, entendeu? Que ficava muito evidente que aquele fulano, ele estava ali de espião, né? Ele estava ali para ver o que a gente falava, o que a gente combinava, se a gente era algum grupo subversivo, se a gente estava se armando, se a gente queria invadir algum lugar. E na verdade, muito pouco acontecia dentro da escola de teatro, dentro desse lugar, digamos, mais subversivo, mais armado, mais violento. A nossa luta era dentro da cena, era na peça, era exatamente fazendo um tipo de espetáculo que colocava, né, de forma mais significativa a nossa revolta. E a gente aproveitava de uma coisa que todos os espetáculos que estavam em cartaz, eles tinham que passar pela censura. Passava pela censura do texto, que você mandava para Brasília, e depois o texto voltava censurado ou liberado, e você tinha que fazer um ensaio aberto para os censores. Eu até achei aqui nos meus guardados, só para mostrar. Olha aqui. Porque é um peça infantil que eu fiz em 1970. Esse é o texto, está tudo amarelo. Esse é o texto, estou botando aqui na câmera. É o texto que você mandava para Brasília, né? Ele voltava carimbado, está vendo? Atenção, escrito, atenção. A programação do espetáculo a que se refere a esse texto está sujeita à aprovação prévia do SCDP-SRDPF, Departamento de Polícia Federal. E aí vinha o certificado, olha o certificado. Isso está livre, né? Mas eu tenho o certificado, não achei, porque é muito papel, e veio um carimbão vermelho escrito censurado. Então, se o texto está censurado, acabou para você. Procura outro texto. E atrás vem também escrito, né? Livre, condicionado, isso é uma peça infantil, né? Condicionado ao exame do ensaio geral. O presente certificado somente terá validade quando acompanhado do script devidamente carimbado pela DCDP. Isso tem uma validade, né? Quem assina aqui é o chefe do serviço de censura, senhor Coriolano, que ficou famoso. Coriolano Loyola Fagundes. Todo mundo conhecia o Coriolano, né? Isso está, a data é outubro de 75, Brasília, ia para Brasília, né? Não era no Rio, não.
outubro de 75, e a validade é até outubro de 80. Portanto, 5 anos de validade. Se 5 anos depois você quisesse montar, tinha que começar do zero, tudo de novo, né? E ainda tinha uma outra coisa, que toda semana você tinha que levar ali na Polícia Federal da Evaristo da Veiga, naquele quartel que tem lá, você tinha que levar a programação. O que significa a programação? Era um formulário que você preenchia toda semana, botando o nome do elenco, dizendo que você ia fazer espetáculo de terça, domingo, em tais horários, que o elenco era aquele, que o horário era aquele, e tinha que botar o número desses certificados toda semana. E era engraçado que lá a gente se encontrava, todos os produtores se encontravam lá, na classe teatral, e se isso ficava na bilheteria. Se isso não ficasse na bilheteria, a vigilância podia aparecer e suspendia esse espetáculo, né? Ainda tem outra coisa, aqui, ó, a minha carteirinha de atriz, nossa, expedida pelo Departamento de Polícia Federal, Divisão de Censura, Ministério da Justiça. Então, tem aqui o meu nome, a minha assinatura, e lá na Polícia Federal você se registrava, né? Você se cadastrava com o seu endereço, com o seu CPF, enfim. Qualquer problema que houvesse, eles sabiam onde te encontrar, né? Você tinha que andar na rua com esta carteirinha, ó. Fora, tem isso aqui é a carteirinha do sindicato, ok. Isso aqui é a carteirinha da Polícia Federal, 1976. Você tinha que andar, se eles te parassem na rua, perguntassem quem é você, você não comprovasse um vínculo empregatício, uma profissão, você era presa. Gente. Homens, mulheres, entendeu? Então era assim. Por que eu estou falando essas coisas? Para que vocês, né, jovens, entendam o tamanho da pressão e o tamanho da ameaça velada, né? Não é nem velada, porque eu acho isso tão óbvio, né? tão concreto, né? Que a gente vivia. Era um medo. O medo só não era maior porque a gente era muito jovem. É engraçado. O jovem, ele se sente um pouco imortal, né? Um pouco acima do bem e do mal, né? As pessoas mais velhas, elas tinham muito medo. As pessoas mais jovens, como a minha geração, que na época tinha 18 anos, a gente achava que nada ia acontecer com a gente, que a gente podia fazer tudo e que nada ia acontecer. A gente só levava susto quando acontecia. Eu tive colegas presos, que ficaram desaparecidos um tempo, que depois reapareceram, e tive alguns que nunca mais sabemos deles, né? Isso nos assustava. Mas era essa história toda para dizer que dentro da escola não tinha censura. A Polícia Federal, né, toda essa estrutura de censurar texto, censurar espetáculo, não acontecia, porque nós éramos escola. A gente não era um teatro profissional. Então, a gente podia fazer o espetáculo que a gente quisesse, o texto que a gente quisesse, que a gente estava um pouco a salvo dessa intervenção da Polícia Federal, da censura federal, e a gente fazia. E a escola de teatro, nos anos 70, eu entrei em 1970 na escola de teatro, fiquei 70, 71, 72. O curso tinha 3 anos, ele era profissionalizante de nível médio, ele não era de nível superior. O que acontecia é que, nesses 3 anos que eu estive lá, né, eu e minha turma toda, nós éramos frequentemente visitados pela classe artística. Eu me lembro de ter feito espetáculos para Paulo Gracindo, Renata Sorrá, Cláudio Marzo, Diniz Fati. A classe teatral ia nos assistir para ver o que a escola de teatro estava fazendo, que eles, como eram atores profissionais,
não podiam estar fazendo naquele momento, porque seriam censurados, talvez fossem até presos, né? E a gente lá, com mais liberdade, né? Podendo montar um Brecht, né? Montamos uma peça também, Guernica, de Arrabal, que era a guerra na cidade de Guernica, que é uma cidade da Espanha. Fizemos... A escola, ela tinha um vigor, uma vitalidade, era impressionante. Tinha sempre um espetáculo de noite no Palcão, né? No mesmo nome, Palcão. O Palcão chama Palcão porque era Palcão lá também. E, de tarde, a gente ensaiava uma peça para que, assim que essa peça do Palcão, que estava em cartaz, saísse, a outra entrava no dia seguinte. Sempre, mas isso durante o ano inteiro. Não tinha, como é hoje, né, um período específico para as montagens se apresentarem. Não, era o ano inteiro, uma coisa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, ensaiando de tarde. Muitas vezes, eu fiz muitas peças. Eu ensaiava de tarde, de noite, eu entrava em cena em outra peça, né? E a gente não tinha tanto medo, porque, de alguma forma, né, a instituição escola nos protegia, apesar da gente saber que lá dentro tinha, sim, olheiro, né? Tinha colegas que eram espiões, né? Nós tínhamos aula, teve uma época que a gente teve aula de moral e cívica, porque moral e cívica se tornou uma disciplina obrigatória, né? E que era dada por um general, né? Que chegava lá de terno e gravata, né? Os alunos se reuniam no Palcão, a escola toda, e ele dava uma aula de moral e cívica. Moral e cívica se tornou uma disciplina obrigatória de todas as escolas, não era só para gente do teatro, não. Todas as escolas tinham essa disciplina moral e cívica. Depois, quando eu fiz vestibular, eu entrei para a PUC, na PUC também, a PUC da Gávea também tinha moral e cívica, né? Que era exatamente para ensinar você os símbolos da pátria, né? Era uma coisa patriótica, uma coisa de obediência, uma coisa militaresca, né? E nós, né, naquela turma meio riponga, né, a gente também vivia um momento, né, do hippie, né, um movimento, na verdade, importado dos Estados Unidos, né, que chegou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente para a classe média, né? Dificilmente você vê um pobre hippie, mas a classe média toda está hippie, com aquelas saionas coloridas, né, florzinha no cabelo, né, os meninos de cabelo grande. Eu usei muito essas roupas. Então, aquele bando de hippies sentados no balcão, ouvindo o general falar sobre as glórias do país, a bandeira, o hino, e por aí ia. Ele também falava de algumas leis. Enfim, ele aproveitava para, de alguma forma, colocar na nossa cabeça, né, um entendimento até do que era mesmo uma ditadura, um regime opressor, em que tem uma força dominadora que você não pode se rebelar contra ela. E eu me lembro que a gente brincava muito na aula, a gente sacaneava muito, a gente fazia perguntas totalmente imbecis, né? Assim, exatamente para ver se a gente constrangia aquele general, que não se constrangia com nada. Ele respondia seriamente a qualquer pergunta idiota que você fizesse a ele. Ele respondia perfilado, entendeu? Ele nunca nos deu uma bronca, nunca se sentiu desrespeitado, ele não perdia a pose, né? O que eu acho da ditadura, a interferência da ditadura no ensino do teatro, foi que, pouco a pouco,
tudo isso foi criando, né, uma atmosfera de medo, né? O medo é um sentimento muito paralisante, né? Então, no início, né, a gente pode até dizer que a ditadura era light, né, logo que ela surgiu em 64, mas depois do AI-5, 68, 4 anos depois, ela não foi nem um pouco light, né? Ela foi se endurecendo e a gente foi cada vez mais recuando, né? Então, o ensino do teatro, né? Ele começa a deixar de ser tão atrevido, começa a deixar de ser tão contestador, como também as temporadas, né? As temporadas das peças profissionais, né? Que começam a entrar numa linguagem extremamente metafórica, exatamente, já que não podemos falar o que queremos falar, vamos falar de uma outra forma. Então, eram peças que muitas vezes você ia assistir, eram belíssimas, cenários, uma explosão do cenário, cenários maravilhosos, atuações maravilhosas, mas se você saísse do teatro, alguém perguntasse para você, qual é a história? Conta a história para mim dessa peça. Era difícil de contar a história, porque era tão metafórico, era tão fantástico, era tão fora do real, que muitas vezes era só aquele prazer de estar no teatro, de ver belas atuações, belos cenários, né? É um momento também muito forte da expressão corporal. É o surgimento, anos 70, é o surgimento da expressão corporal, a chamada expressão corporal, nas escolas de teatro. Quando eu entrei para a escola de teatro, em 70, não existia a disciplina de expressão corporal. A disciplina que existia era esgrima. Esgrima. Que era dada por um militar. Militar, eu me lembro dele. E aí, assim, eu corria, eu falava, eu não quero fazer esgrima, né? Eu tentava faltar às aulas, eu inventava 1000 desculpas para, né? Só faltava levar um atestado para não fazer a aula. Mas logo que eu entrei, no ano seguinte, saiu a esgrima e entrou uma outra disciplina chamada expressão corporal, que quem dava era a professora Nélia Laport, que hoje dá nome à sala lá dos espelhos. E era só a Nélia Laport. Ela dava os 3 anos de expressão corporal, né? E aí também a Angel Viana, né? A família Viana, Angel Viana, o marido dela, nossa, esqueci o nome do marido dela, Klaus Viana, e o filho também, né? Eles nunca trabalharam na escola, mas eles também trouxeram essa nova visão do corpo do ator, né? Que não é nem um bailarino, nem um esgrimista, né? Está em outro lugar, essa compreensão, né, de um corpo que fala, de um corpo que tem vocabulário, de um corpo que se expressa, né? Até a ditadura era um pouco, o ator era aquele que falava, né? Dentro da ditadura, né, já que a gente não podia falar, a gente começou a falar com o corpo, né? Então, espetáculos em que você via atores com uma preparação corporal maravilhosa, extraordinária, né? Já que não podia falar, falava com o corpo, né? Então, dentro do ensino do teatro, uma coisa que eu destaco com bastante força é o surgimento disso que a gente chama hoje de expressão corporal, movimento corporal, né? Todos esses desdobramentos hoje que, nossa, né, não param de crescer, de se transformar, de virar, né, desenhos corporais, enfim, cresceu muito e começa aí, numa dificuldade, eu entendo numa dificuldade da própria palavra que estava censurada. Então, vamos fazer com o corpo, né? Então, muitos atores, muitos espetáculos que tinham pouco texto e muito corpo.
E me lembro que na escola a gente trabalhava muito pouco, a gente trabalhava pouco texto e muito corpo, né? Acho que a gente pode... Só para esclarecer uma coisa, na escola de teatro, ela começa, na verdade, nos anos 70, com o nome de Conservatório Nacional de Teatro. Depois ela passa a ter o nome de FEFIEG, Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara. Depois ela passa a se chamar FEFIERJ, que é tudo isso, né? Mas aí já não era mais Estado da Guanabara, era Estado do Rio de Janeiro, e só em 79 que ela vira Unirio. Portanto, a Unirio, ela tem apenas 41 anos de idade. E durante toda a FEFIEG, o conservatório, a FEFIERJ, e durante a Unirio, até 2006, eu entrei em 2000, não existia o curso de licenciatura em teatro, né? Porque você botou na sua pergunta sobre o ensino do teatro. Aí eu fiquei na dúvida se era um ensino do teatro formador de atores ou o ensino de teatro formador de professores de teatro, né? Pode abordar qualquer coisa em relação a isso, mas a ideia era mais em realmente ensino do teatro mesmo. Mas também acaba entrando. O curso de licenciatura, ele é um curso muito recente, né? Essa ideia, o que acontecia? Tinha um curso de interpretação, você fazia o curso de interpretação inteiro, e aí depois você fazia mais um ano das chamadas disciplinas didáticas. Aí você ia para a escola de educação e fazia didática, fazia filosofia da educação, fazia algumas disciplinas didáticas, e a partir disso você recebia um diploma de licenciado em educação artística. Não era licenciado em teatro nem em artes cênicas, era licenciado em educação artística, e você podia dar aula de qualquer coisa, dança, artes visuais, música e teatro. Aí, em 2006, né, surge, a partir de uma lei, obviamente, do MEC, né, de uma solicitação, isso é uma coisa nacional, né, surgem as licenciaturas específicas, licenciatura em teatro, licenciatura em dança, licenciatura em música, licenciatura em artes visuais, que é como funciona isso. E aí a Unirio passa, né, ela encerra o seu curso de educação artística e inaugura a licenciatura em ensino de teatro, que é hoje o departamento de licenciatura, né? Mas é um curso dos mais recentes, certamente o mais recente na área do teatro, né? Que é exatamente que cuida da formação de atores, né? Da formação de professores de teatro, que aí, finalmente, né, chegou-se a essa conclusão que formar um ator é diferente de formar um professor de teatro. Totalmente. Né? Totalmente. E o fato, muitas vezes, de você ser um bom ator não garante que você seja um bom professor de teatro, nem vice-versa. São conhecimentos, são percepções, sensibilidades, processos muito diferentes, né? Então, é isso. Só para encerrar o capítulo da escola de teatro, era uma escola muito livre. Eu acho que era uma escola de vida, sabe assim, uma escola de vida, onde podia muita coisa, podia quase tudo. A gente tinha uma liberdade que não tinha lugar nenhum, né? Que não tinha nas nossas casas, não tinha naquela época chamava segundo grau, né? Hoje ensino médio, educação básica, eram outros nomes, mas não tinha na escola regular, era uma coisa mesmo, era uma bolha assim, maravilhosa, era um paraíso viver lá dentro. E a escola de música era a mesma coisa, né? A escola de música subia as escadas e fazia aula na escola de teatro, a escola de teatro fazia aula na escola de música. Era um universo que não existia paralelo em lugar nenhum da vida. Eu queria fazer uma pergunta também em relação a isso. Você falou sobre essa questão
de que dentro da escola de teatro não havia censura, mas os teatros profissionais tinham. Você sabe por que era assim? Por que o governo não acreditava que o teatro acadêmico era tão perigoso quanto? Por que tinha essa diferença? Você sabe? Você tem uma ideia do quê? Olha, é fácil, porque eles não imaginavam que tanta gente, na verdade, frequentava, por exemplo, as peças da escola de teatro. Eles não sabiam nada de teatro. O teatro profissional, né, naquela época, tinha muito público. Então, você botava 500 pessoas, né? Eu me lembro de, profissionalmente, ter feito peças diárias com 700 pessoas na plateia. Então, era muita... E, assim, teatro na terça, na quarta, 2 sessões na quinta, 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo. Isso tudo foi acabando, né? Hoje a gente faz sexta, sábado, domingo e olhe lá, né? Mas, nos anos 70, tinha 8 sessões por semana lotadas. Então, isso tinha uma força, né? Muito grande. A televisão não era tão forte, né? Não tinha celular, não tinha nada, né? O teatro tinha muito forte, tinha muita força como também criador de opinião, né? Os artistas de teatro eram muito inteligentes, muito inteligentes. Não era um pessoal bobinho que não sabia o que dizer, era um pessoal que sabia argumentar. E dentro disso também tinham os músicos, né, bastante perseguidos. Isso né, se sabe mais, porque, né, isso o que acontece? 20 anos de ditadura acabam com qualquer pensamento crítico da juventude. Acabam até mesmo com a liberdade do indivíduo. É preciso mais 20 anos para que surja uma nova geração que pense, que reflita, né, que proponha novas coisas. Eu me lembro, né, da minha geração, né, que hoje está no poder, né? Eu tenho 70 anos, então minha geração é que está no poder. Como nós éramos falantes, críticos, criativos, como a gente inventava coisas assim. A gente não deixava na mão do professor, entendeu? O professor, se ele quisesse não dar aula, não tem problema, pode deixar que a gente faz. A gente inventa, a gente cria, né? A gente fazia a peça que acontecia na calçada, a gente fazia a peça que acontecia dentro do bar. Era uma loucura, a escola era uma loucura de possibilidades criativas, performáticas, né? Agora a gente fala da performance como se fosse uma novidade. Nossa, cansei de fazer performance nos anos 70, sei, né? E aí o que acontece? É isso, você passa 20 anos, não pode escrever, porque o que você escreve é censurado. E aí você não tem possibilidade de montar. Se você não tem possibilidade de montar, você perde a vontade de escrever. Existia um mito, uma lenda, de que as gavetas da censura estavam lotadas de textos censurados. E que quando acabasse a censura, a gente ia abrir essas gavetas e montar esses textos todos. Não tinha nenhum. Quando acabou a censura, abriram-se as gavetas, não tinha texto nenhum, porque as pessoas pararam de escrever. O que adianta eu escrever o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, se eu não vou conseguir montar? Então, eu não escrevo, eu mudo de profissão. Muito triste isso, gente. Muito triste. Eu morro. Vianinha, um grande artista, né? Político, inteligentíssimo, brilhante, morreu com menos de 40 anos. Né? Paulo Pontes morreu jovem. Né? Uma série... Tudo bem, todo mundo morreu de câncer. Aí você fala, câncer é uma doença, né? É uma doença, né, real. Mas eu me pergunto também se não tem aí uma tristeza, porque você não pode realizar aquilo que você mais ama. Por 20 anos, né? Por isso que eu falo, não é um ano, são 20 anos. E aí o cara vai e acabou morrendo. Né? A obra do Vianinha é brilhante, é maravilhosa, mas o cara, ele teve um câncer no pulmão e morreu. O outro teve um câncer no estômago, morreu. Entendeu? E o que acontece é que quando voltou,
Ok, acabou, voltou. Olha, vou dizer para você, eu sinto isso até hoje, 2020. Eu estou dando aula na Unirio, que é uma faculdade de excelência, que tem um THE, que seleciona, né? Todo mundo trabalhando com a maior seriedade. Eu às vezes, pergunto para o aluno, o que vocês acham? Silêncio. Silêncio. Eu falo, não acredito, vocês não acham nada? Vocês não acham nada? Aí eu até brinco às vezes, quem for meu aluno talvez já deva até ouvido eu falar isso. Eu falei, gente, não precisa dizer nada inteligente, não. Não precisa conceituar, não precisa citar Foucault, não. Fala alguma coisa, uma coisa qualquer, uma bobagem, para a gente começar a conversar. Silêncio. Eu também passo por isso com os meus adolescentes na escola que eu dou aula. Eu faço força para eles falarem. Eles não falam às vezes. É isso, não? Isso pode parecer uma loucura da minha cabeça, mas isso ainda é um reflexo de 20 anos de silêncio, de 20 anos de ditadura, onde você não desenvolve um pensamento crítico. Pensamento crítico, reflexivo sobre o que você faz, sobre o que você vê que está sendo feito, é um exercício. Se você não exercita, você não tem, né? Muitas vezes o aluno fala, é legal. Legal? Legal por quê? O que foi legal? Ele não sabe. Nem porque foi legal, nem porque não foi legal. Né? Não é nem que ele não faça, ele faz. Mas ele faz e faz até legal, mas ele não sabe dizer por quê. Né? Ou então, né, esses atores, agora já é debochando, esses atores que vão para a TV e vão dar entrevista e falam, o papel é um presente. Obrigada a Deus, obrigada equipe, obrigada autor. Poxa, e daí? Daí, o que aconteceu? Né? Fala um pouco do seu processo, fala um pouco da importância dessa história, desse personagem. Não fala, só diz que o papel é um presente. Né? Isso, gente, a gente precisa, né? Agora falando do professor de teatro, a gente precisa desenvolver nos nossos alunos, né? Para que a gente possa ter alunos que serão professores, né? E que saberão criar esse pensamento reflexivo, crítico nos alunos, né? Para que eles possam ser mais criativos, para que eles possam crescer dentro da sua carreira, dentro da sua profissão, que eles entendam o que está acontecendo, que eles deem liberdade aos seus alunos também. Não é para impor nada, não é para dizer que a sua ideia é melhor, não. Ao contrário, é para saber, é para ter escuta, é para ouvir a ideia, né, do aluno. O aluno tem ideias, né? Quando o aluno finalmente diz alguma coisa, a ideia deles, às vezes, é muito melhor do que a sua. É surpreendente. Você fala, porra, vamos fazer isso é muito bom. Né? Esse velho professor que sabe tudo, ele está se despedindo, né? Ele está acabando. O professor agora é parceiro, ele tem que trabalhar numa horizontalidade, ainda mais, né, com esse surgimento tão forte das redes sociais, né? Essa troca não é mais eu sei tudo e você não sabe nada, e eu vou dizer para você tudo que eu sei. Hein? Né? Acabou isso, está acabando. A gente tem que mudar essa chave, virar esse jogo. Então, eu acho que a gente ainda vive reflexos de 20 anos de silêncio, de 20 anos de falta de pensamento crítico, de uma imprensa que não podia escrever nada. A imprensa também era completamente censurada. Né? Então, às vezes, você comprava o jornal, a primeira folha vinha cheia de lugares em branco das colunas, né, dos editoriais que foram censurados. Né? Aí teve uma época que alguns jornais... Gente, tudo isso, bom para você? Muita saúde. Para você também. Obrigado pela aula, Elza. Máscara. Muito obrigado. Beijo.